Doutor Álvaro, sempre nesse horário aqui no Band News Station, tentando traduzir um pouco desse momento complicado que o mundo, em especial o Brasil, está vivendo. Doutor Álvaro, a gente sabe muito bem que há uma situação de fila nesse momento para um paciente ter acesso a um hospital, mas principalmente ter acesso à UTI. Eu queria que o senhor contasse para a gente o que acontece numa UTI com um paciente grave, como é que funciona esse processo. Muita gente se pergunta na história da intubação, né, que virou tema recentemente porque começaram a faltar kits para intubação. E muita gente fala assim, olha, não, quando intuba já é uma situação dramática e a chance do paciente sobreviver é muito pequena. Eu queria que você contasse um pouco dessa realidade para a gente, doutor Álvaro. Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Bem, quando o paciente vai para o hospital, a primeira coisa que a gente avalia é realmente a necessidade que ele tem de oxigênio. E muitas vezes a gente coloca lá um cateterzinho, coloca uma máscara e o paciente fica bem. Mas o fato dele ficar bem no primeiro dia não significa que na evolução, com o decorrer dos dias, ele não possa piorar. E chega um momento que em alguns pacientes, não todos, a gente precisa de uma ventilação artificial, porque a própria máscara ou o catéter ele não dá conta e o paciente fica com muita falta de ar. Então, quando ele entra na UTI, esse processo, ele é intubado, ele pode ficar dias ali, porque esse processo de recuperação do pulmão que está inflamado pela Covid pode ser um processo muito lento e durante essa estadia na UTI, algumas intercorrências podem acontecer. Ele pode piorar, ele pode fazer febre, ele pode fazer uma infecção, existem várias possibilidades de desfecho para esse paciente, então por isso que a internação é prolongada, é cuidadosa, muitas medicações são necessárias, esse custo de uma internação na UTI é muito alto. Então, realmente um contexto de maior gravidade que esse paciente vive durante os dias que ele fica dentro da UTI. Doutor, alguns ouvintes estão mandando mensagem para cá e dizendo é um excelente tema porque eles não sabem, né? A gente, como não pode visitar a pessoa que acaba chegando nessa situação, a gente não sabe exatamente como é o passo a passo, quais são as etapas e o que acontece dali para frente, né? Como é que esses protocolos eles estão sendo desenvolvidos também? A gente estava falando sobre Santa Catarina, né? De até uma decisão, infelizmente, que acaba caindo no colo do médico sobre quem vai para esse leito de UTI e quem não vai. Então, os nossos ouvintes estão assim querendo mais detalhes, mais informações sobre esse tipo de internação. Olha, na questão da exaustão, quando você tem uma capacidade máxima de atendimento desses pacientes, algumas organizações, até entidades de classe no Brasil e no mundo, desenvolveram protocolos onde, no contexto de não ter mais condição de assistência, você tem que ter algum caráter de priorização até para o profissional que está na linha de frente, tirar das mãos dele a responsabilidade de tomar decisões que são emocionalmente muito exaustivas. Então você faz uma classificação que leva em consideração, cara, o quê? Leva em consideração embasamento técnico, ética médica, você vai ter que olhar vários detalhes na hora de decidir isso e basicamente priorizar um paciente que tem um prognóstico, um paciente que tem uma chance maior, só que é muito difícil a gente construir esses protocolos, a gente nunca imaginou que a gente teria que ter esses protocolos em algum momento, em alguma doença na história da medicina, mas nesse momento ter essa padronização para poder ter uma priorização passa a ser importante no contexto de exaustão do sistema de saúde. Pode negar que o parente dele que está ali internado seja entubado? Ele fala assim, não quero que meu parente seja entubado. Ele pode... porque tem muita gente que acha que conhece mais do que o médico, né? Essa é a verdade, né? Isso acontece? Acontece tipo de confusão, por exemplo? Olha, Barão, acontece sim. Esses dias até eu estava conversando com alguns colegas. Às vezes o familiar acha que a intubação é o fim, que não, se intubar é uma sentença de morte. Muitas vezes a intubação é o começo de um processo para salvar o paciente. Porque se você não intubar, não tem prognóstico, não consegue fazer mais nada. Quando você coloca o paciente na ventilação, você consegue fazer estratégias ali de ventilação no respirador e podem ajudar esse paciente a melhorar. Então, fisioterapia, medicação. Então, às vezes, ir para a UTI intubar é a situação que você vai começar a tentar salvar esse paciente. Então, as familiares, não quero que intube, mas em algum momento da evolução da doença vai ser necessário intubar para tentar salvar essa pessoa. Doutor, a gente conversou, estava até contando um pouco mais cedo aqui,
que tem o Dia Mundial da Saúde, né? Vai ser no dia 7 de abril, que é seu aniversário, inclusive, e a gente estava falando sobre esse dilema, né? E a dificuldade dos médicos em conseguir separar as coisas, separar a vida pessoal da vida profissional, conseguir tirar o jaleco e voltar para casa, porque é Covid, o tempo inteiro, 24 horas por dia. Queria ouvir o senhor a respeito disso, do peso que é para o médico ter que, por enquanto, né, enquanto a gente não tem uma diretriz central, ter que adotar esses protocolos e ir desenvolvendo esses protocolos de decidir quem é que vai para a UTI, quem é que não vai. É um peso muito grande sobre o profissional, não é? É um peso muito forte, cara. Tá? São decisões, como eu falei, que são emocionalmente exaustivas para a gente, né? Exatamente essas decisões têm que ser baseadas em muitos critérios, em ética, e muitas vezes o emocional prejudica você parar, olhar o caso de uma forma mais geral, e o próprio cansaço do atendimento desses pacientes. É um ano atendendo, é um ano tendo que parar a sua vida pessoal para estar falando de Covid, atendendo os pacientes, dando suporte emocional. Dar as notícias ruins é muito difícil para os familiares, quando o paciente está piorando, ou quando realmente não tem muito o que fazer, ele já chegou num estágio de muita gravidade. Então é um exercício diário de equilíbrio emocional, de olhar a situação e não perder a empatia pelo sofrimento das pessoas, né? A gente não pode banalizar, não pode olhar como número, tem que olhar como indivíduo, conversar, às vezes não pode nem abraçar. A gente tinha aquele contato de antes de dar um abraço a um familiar, a gente não consegue nem fazer isso mais, de transmitir carinho, afeto, amor. Então é desafiador depois de um ano ter que enfrentar tudo isso e estar aí querendo que as coisas melhorem, às vezes não contando com a colaboração de muitas instâncias aí quando a gente fala da Covid, com gestão, coordenação, da própria população com relação ao isolamento. Então tudo isso pesa muito depois de um ano. Doutor, sabe, quando eu cheguei aqui em Nova York, né, todo dia, 7 horas da noite, todo mundo parava para aplaudir os médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde, né? Isso durou quase 6 meses aqui em Nova York. E eu acho que agora, não sei se o pessoal também se cansou, mas seria ótimo que fizessem isso de novo. Afinal de contas, são os profissionais que estão, como o senhor falou, pararam a vida toda para tentar salvar. Diferente da primeira onda, né? Felizmente agora os profissionais da área da saúde estão vacinados. Então, evidentemente que a morte acabou não sendo uma realidade. Imagina só, você viver nessa loucura do trabalho e ainda ter o risco de você morrer, ver um amigo seu, um companheiro de trabalho ao lado ali, não sobrevivendo. Mas é um trabalho realmente que eu imagino muito complicado, e agradeço mais uma vez aqui ao que o senhor vem fazendo, e todos os profissionais da área da saúde. A gente sabe do tamanho da dificuldade que é. Né, Carlinha? Acho que é um momento sempre para a gente agradecer. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor e te volta a conversar ao longo da semana. Fala, Carlinha. Não, e agradecer ao doutor e também convidar para o nosso Band News na sua onda, agora do fim de semana, né, em que a gente traz a carinha civil do Dr. Álvaro, viu, Barão? Ele, legal. A paisana, contando um pouco mais da vida dele. Foi muito importante te ouvir, viu, doutor? Obrigado, gente. Bom dia a todos aí. E o jeito de aplaudir a gente, para dar um recado final, não precisa aplaudir. Fique em casa. Se você fizer isso, já vai ajudar muito a gente. Não saia, não faça atividade que não seja essencial, use máscara. Essa é a melhor forma de aplaudir a gente. Não sobrecarregar mais o serviço de saúde para a gente conseguir prestar uma boa assistência para as pessoas agora. Recado dado. Obrigado, doutor. Até a próxima. Valeu.